Da igreja paz, Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus falava no meu coração nesta manhã. Pai. Fica em Timóteo, aleluia, 1 Timóteo. Glória a Deus. É uma palavra que é para nós, porque a palavra de Deus, ela é o Espírito Santo, né? Que tocou os corações e falou com os nossos irmãos da fé, com os profetas, para escrever. Então, a palavra que está escrita é de Deus. Ela é vinda diretamente da boca de Deus. Porque Deus fala conosco. Amém, Jesus. Ele falou no passado com nossos irmãos e fala conosco, continua falando e vai falando até no dia que ele determinou, né? Amém, Jesus. Primeiro Timóteo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. O bom combate. Então, aqui vamos ler o 18. Esse é o dever, ó, é um dever, é um mandamento, é um dever. Não sei como tem na sua Bíblia, na minha ela é linguagem de hoje, né, atualizada, então ela fica certinho. Mas se não tiver igualzinho a palavra, mas é o mesmo significado. Esse é o dever que encarrego, filho Timóteo. Então aqui nós vamos tirar o Timóteo aqui, aleluia, Glória a Deus. e vamos colocar o nosso nome. Então Deus está falando comigo e com você. Amém. Então eu vou falar meu nome aqui e você vai falar o seu. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ler de novo aqui. Esse é o dever de que te ordeno na cultura na sua. Este mandamento te dou. Citou, né? Aí citou, a minha está assim. Esse é o dever de que encarrego, ó filha Alice. Fala seu nome. Ó filha, Maria. Ô filha Brenda, Vizinha? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus está falando comigo com você que Ele está nos encarregando um dever, né? Do quê? Agora vamos continuar. Qual o dever que Ele mandou nós continuarmos? Segundo a profecia de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado pelo bom combate. Vamos ver o 19 para entender. Mandamento, né? O seu está assim? Mandamento? Como que é na sua Bíblia? Meu 19. mandamento. Hã? Mandamento Mantém fé e boa consciência. é assim. Mandamento é assim, eu queria aqui. Mantendo fé e a boa consciência. Porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, eu estou falando com vocês agora. Glória a Deus. Assim você vai entender aqui agora. Amém, Jesus. Então, muitos do passado e hoje continuam ainda naufragando na fé. Então aqui, Deus está falando conosco nessa noite, a nós é um dever de nós não abandonar a fé, que nós temos que lutar é a fé. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra o estado do ar. E ele combate persevera para ter a nossa fé. A nossa fé nós não podemos perder. Glória a Se Deus. nós perder a fé, Aleluia. nós estamos perdidos. Aquele que perde a fé acabou. É verdade. Então é um combate, é uma ordenança de Deus para nós continuarmos na fé. É a consciência, a nossa consciência tem que estar sempre em Deus. Não, Senhor, eu preciso continuar, eu não vou parar. Eu sei que o Senhor é o Deus que me ajuda, que me salva, que me cura, que me liberta. Então eu não vou desistir. E essa fé que o Senhor me deu, eu peço que o Senhor me ajude a manter a fé e multiplica a minha fé. Eu tenho que ficar orando, pedindo para que Deus aumente a nossa fé. Então vamos ler o 20. Quem quer ler o 20 aí? E entre esses foram Himeneu,
e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, aqui tem um versículo aqui. Não está batendo? Você está no 1 Timóteo? 18. Glória a Deus, aleluia. Ah, então foi isso. Aleluia. Achou aí? Então a gente vê aqui que tinha dois lá na igreja de Paulo, que ele abandonou a fé e começou a blasfemar contra a igreja. Então hoje, continua ainda tendo, né, no nosso tempo também, gente assim, ele perde a fé, ele não acredita mais em Deus, e depois ele ainda fica blasfemando contra pastores, contra a igreja, até contra Deus, né? Porque você perde a fé, já não acredita mais em Deus e acabou. Então, aqui Paulo entregou esses dois ao Satanás. Agora, tem uma pergunta para mim e para você: como nós entregamos uma pessoa no Satanás? Quando nós deixamos de orar com uma pessoa, nós estamos entregando a Satanás. Aí, Satanás pegar, coitadinho dessa pessoa. Mas nós sabemos que Deus nos deu o dever de nós orar com as pessoas. E tem gente, né, no nosso meio, até na nossa casa, na família, nossos vizinhos, na igreja mesmo, que eles faleceu na fé, não tem mais fé, não acredita mais em Deus, e ele começa a passar, mas aí ele tem que pedir que Deus tenha misericórdia. Nós não podemos entregar ele no Satanás, não. Aqui Paulo entregou, mas nós não podemos ter isso, não. Tem que ter misericórdia, porque Jesus é um Deus de misericórdia. Então, se tiver alguém entre nós, ou algum na igreja, alguém na nossa casa, na família, vizinho, algum que me conhece, parentela, né? Se tiver nessa situação que não tem mais fé, que não acredita em Deus, que tudo que acha que a igreja evangélica é mentira, que o pastor está falando mentira. Então, se tiver alguém no nosso meio, o que ele tem que fazer? Orar para essa pessoa, né? Orar para que ele tenha misericórdia, porque a partir do momento, irmãos, né, às vezes é hora com a pessoa, hora. Mas sabe uma coisa? Não vou orar mais. Estou orando há tanto tempo, já estou pregando para ela há tanto tempo, essa pessoa não se converte, essa pessoa não quer nem saber de Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou orar mais para ela, não vou nada. Entendeu? Aí, coitadinha dessa pessoa, né? Mas nós não vamos fazer isso, não. Nós vamos orar, continuar orando, que Deus tem misericórdia das pessoas. Amém, né? glória a Deus Deus. restaura a fé dessa, e algum menino está aprendendo novo aqui. Amém, Jesus. Jesus dá a mão para nós levantar essa pessoa. Verdade. Cura, liberta, renova, para que ele venha ser vitorioso e ganhar o céu. Porque triste é aquele que naquele dia não ter a coroa da vitória e perder a salvação. Esse é o versículo que falou no meu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.